ver essa tribuna para pedir ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que vote a favor dos segurados dos planos de saúde para lhes garantir cobertura ampla face aos planos de saúde. Hoje nós vivemos no Brasil uma regulação muito frouxa em relação aos planos de saúde. Veja o que está acontecendo com a AMIL. A AMIL abandonou, deputada Érica Cocai, milhares de segurados e não está dando a cobertura por uma frouxidão deste governo. E vejam, os sócios da AMIL entraram no rol dos bilionários da revista Forbes e estão deixando os segurados dos planos de saúde sem cobertura nesse momento. O STJ está discutindo, deputado Célio Moura, se os planos de saúde têm que cobrir aquelas doenças que estão no contrato ou deveriam cobrir o segurado nas doenças que ele tiver. E eu creio que nós devamos pedir ao STJ que a cobertura seja nas doenças que o segurado tenha. O segurado não pode planejar a sua saúde conforme o que está escrito no plano de saúde. O segurado planeja o seu tratamento conforme a vida conduz a sua saúde. E é por isso que esse debate no STJ se divide entre aqueles que acham que a cobertura tem que ser taxativa, exclusivamente daquelas cláusulas que estão no plano de saúde, ou a cobertura deva ser exemplificativa, isto é, aquilo é um exemplo, mas outras doenças devam ter a cobertura. E o consumidor deve ter a proteção da legislação. O consumidor deve ter a proteção. Ele paga, às vezes, anos e anos a fio o seu plano de saúde sem utilizá-lo, sem ter qualquer... Ele não recorre durante anos ao plano de saúde. E quando ele vai recorrer, que ele está hospitalizado, o plano de saúde deixa de dar a cobertura devida ao segurado. Por isso, eu espero que o STJ possa dizer que o rol das doenças que está nos contratos é um rol apenas exemplificativo e o segurado possa ter a cobertura do plano de saúde quando ele requer na doença que ele tenha, porque ninguém tem uma doença seguindo o rol taxativo dos planos de saúde. Está 1 a 1. O ministro votou pelo rol taxativo, uma ministra votou pelo rol exemplificativo. E eu espero que faça maioria para que a cobertura seja compreendida no rol exemplificativo, a favor do usuário dos planos de saúde, com cobertura ampla, porque o usuário dos planos de saúde fazem uma contribuição que permite aos planos de saúde uma capitalização para lhe dar a cobertura quando ele requerer. É muito triste, assim termino, deputado Célio, quando um paciente vai para um hospital e chega no hospital, o plano de saúde diz que não vai dar cobertura ao tratamento. Ora, aquele tratamento é o tratamento indicado pela equipe médica daquele hospital. E esse paciente, normalmente, ele acamado, a sua família tem que ir à justiça pedir a cobertura do plano de saúde. Isso tem que acabar no Brasil. E por isso eu espero que o STJ definha esse conflito, decidindo que a cobertura tem um caráter exemplificativo e todos os associados aos planos de saúde possam ter uma cobertura plena no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o motivo da minha fala é a respeito do desmonte do Estado brasileiro, principalmente das estatais. As estatais que têm um projeto estratégico para o Brasil, principalmente desde a época quando Getúlio Vargas assumiu o último governo e compreendeu que teria que criar algumas estatais. Primeiro a Petrobras, que foi um movimento importante do povo brasileiro, petróleo nosso, enfrentando as multinacionais. E ele cria a Petrobras. O segundo movimento estratégico
foi a criação da Eletrobras, o setor elétrico como um setor estratégico, a exemplo do que ocorre no mundo. E o terceiro foi a parte do aço, quando ele cria Volta Redonda. Infelizmente, este governo, que é responsável pelo desmonte do Estado brasileiro, com aval da maioria dos parlamentares que estão nessa casa, junto com as Forças Armadas, que não têm hoje, na sua maioria, nenhuma visão de soberania nacional, eles querem colocar na bacia das almas a privatização da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serco, Dataprev, citando várias empresas que em qualquer país que tem uma visão de Estado não deveria ocorrer. É por isso que o presidente Lula, com a sua sapiência, diz que é necessário que os investidores analisem com calma esse processo de desmonte das estatais, que tem um papel fundamental para alavancar a economia. Os bancos públicos têm um papel fundamental. Caixa Econômica, Banco do Brasil, na minha região, BNB, esses bancos são balizadores para enfrentar essa agiotagem internacional que é feita por alguns bancos, a exemplo do Itaú, Bradesco e o Santander, esses que praticamente controlam a taxa de juros, onde o endividamento do povo brasileiro está próximo a 70%. Tanto o endividamento individual, como as micros, pequenas e grandes empresas. Então é fundamental você ter um balizador de banco público. Então a gente espera sim, e é por isso que dá um frisson, da urticária, num grande meio financeiro, quando Lula, mais uma vez, inclusive em pesquisa de opinião de jornais conservadores, ele continua em primeiro lugar. Claro, isso aí com muita paciência, não existe o já ganhou, mas a sociedade começa a perceber que tem que voltar à racionalidade, tem que voltar a uma gestão que tem um compromisso do ponto de vista econômico e principalmente social. E essa figura, ela tem o nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Governou o Brasil com competência, com tolerância. É por isso que ele tem respeito pelo povo brasileiro e, principalmente, ele é um estadista num plano nacional, diferente desse pária que está no poder. Por tudo isso, presidente Sérgio, é importante a volta de Lula, é importante a volta de um projeto democrático popular para dar esperança ao povo brasileiro, que hoje está massacrado por uma inflação alta que atinge principalmente os mais pobres, onde as pessoas começam a comer osso e cabeça de galinha, quer descartar, o desemprego atingindo a juventude, tirando a sua esperança, e o desmonte dos programas sociais, a volta da fome, que este governo foi o capitão da fome. E ir ao encontro das pessoas com políticas públicas, com programas que garantam dignidade para o nosso povo, do campo e da cidade, com emprego, renda. Isso que tanto o Poder Executivo e o Legislativo deveria ter como prioridade, né? E eu quero me somar também ao companheiro, colega, deputado Helder Salomão, presidente, dizer que não pode ser prioridade, mesmo nas deliberações remotas ou híbridas, né, tá legalizando jogos, priorizando uma minoria para construir os grandes cassinos e levar as pessoas a uma ilusão. O nosso povo precisa de políticas públicas. Tanto o Congresso quanto o Executivo tinha que estar rediscutindo o PA, o Programa de Aquisição de Alimento, a economia solidária, na geração de emprego, garantia de renda, a microeconomia, a economia mais local. Nós temos que estar discutindo a questão da água,
Quantas coisas sérias, importantes. Nosso povo está morrendo de fome. De fome. E o Congresso indo até madrugada, até noite adentro, discutindo a legalização de jogos. Por isso que também votei contra. Votei contra. Quantos projetos de lei são, na verdade, milhares, que sim é de interesse do povo. Eu mesmo tenho dezenas de projetos de lei da agricultura urbana e periurbana, combate ao uso do agrotóxico, de barraginhas, seja na produção de água, que além de conter enchentes e tudo, a gente possibilita a revitalização, perenização de nascentes, possibilitando irrigação, possibilitando criação de peixes. Então, as agroindústrias familiares, temos muitas matérias bem mais urgentes, né? Então, aqui é mais me posicionando, né? Foi o meu voto contrário, e sendo assim, ao Lira e aos nossos líderes, que nós temos pauta, nós temos vários projetos de lei que devem ir de fato ao encontro para a dignidade do nosso povo, com renda, com alimento, alimentação saudável, com saúde, mais educação, mais cultura. Então, fica aqui o nosso protesto a essa pauta que é montada, atropelando os interesses do nosso povo.